Ricardo, por que você acha que nós chegamos no dia 8 de janeiro daquela maneira? E eu vou mencionar aqui alguns fatos que são estranhos à história brasileira recente. Uma atuação gigantesca, quase intervencionista, podemos dizer, em boa parte dos momentos do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal Superior Eleitoral, muito além da média ou do comportamento de outras eleições ou de outros períodos, inclusive da formação do próprio Supremo Tribunal Federal. Decisões do Congresso que agora estão sendo revistas pelo governo que tomou posse como se aquilo não tivesse sido discutido. Estou falando de reformas constitucionais e todos nós sabemos aqui, reforma depende de 2 votações na Câmara, 2 no Senado, se mexer volta para a Câmara, sem contar todas as comissões. Por que chegamos a esse momento em que, por exemplo, o que parecia pacificado, que é o conceito de liberdade de expressão, que foi exatamente o que todo mundo que está no poder hoje usou em algum momento lá atrás para criticar seu opositor e conseguir, digamos, apoio, seja dentro do grupo que ele atua ou nas urnas, agora há uma perseguição a essa liberdade de expressão consolidada na Constituição de 88, mesmo ela tendo sido escrita antes da queda do Muro de Berlim. Veja, Piotr, eu acho que essa análise do 8 de janeiro, eu me sinto muito à vontade para fazer, porque eu fui talvez o primeiro, não sei se fui o primeiro, mas fui um dos primeiros membros da direita, do grupo do Bolsonaro, a fazer uma manifestação logo no dia seguinte da eleição, dizendo: Lula ganhou, paciência, bola para frente, vamos fazer aqui uma reflexão dos erros que nós tivemos e vamos tocar a vida. Sempre fui contra essa visão conspiratória de que havia o negócio das urnas, um anãozinho lá dentro que digitou não sei o que não podia e tal. Espera lá. As Forças Armadas tiveram a oportunidade de analisar todo o sistema eletrônico do TSE, com o tal do Batalhão de Guerra Cibernética, que não sei das quantas, fizeram um relatório que é ininteligível. Eu li o relatório mais de uma vez, você não extrai ali nenhuma conclusão. É um festival de generalidades. Olha, pode ser, mas também não se comprova que... Então, se nem o Batalhão de Guerra Cibernética, que dizem que é muito capacitado, não sei, conseguiu tirar alguma conclusão, é porque não vale a pena gastar energia com esse assunto. O fato é que o 8 de janeiro, na minha opinião, de novo, contrário que fui a essas visões conspiratórias, o 8 de janeiro é uma insurgência de um monte de maluco que invadiram aqueles prédios lá e que cometeram crime, não há dúvida, os que invadiram, porque nem todos que foram presos lá no quartel-general efetivamente invadiram. E aí que eu digo que há uma generalização equivocada. Você não cerca, como fez esse general Dutra, né? Uma maneira covarde que ele descreveu na CPI lá no Distrito Federal, dizendo: não, a gente cercou, eles acharam que era para protegê-los e no fundo a gente estava arrebanhando essa turma para prender todo mundo no dia seguinte. Eles chamam de operação perfídia. Operação perfídia, exatamente. Eticamente é reprovável, absurdo, em tempos de guerra. Absurdo o sujeito falar isso, fora o deslumbramento de dizer: eu falei com o Lula, nunca imaginei que eu fosse falar com o Lula. Vergonhosa essa situação. Mas enfim, o fato como você bem citou, o processo eleitoral em 2022 foi tendo de maneira constante uma série de manifestações, uma série de casos denotando uma ausência de imparcialidade. E a sociedade notou isso. Até os meios de comunicação que estavam contra o Bolsonaro, depois, de certa forma, tentaram esconder. Mas no começo, enfim, a Folha e outros, a turma citou, falou: mas peraí, tem uma série de aspectos aqui que denotam a falta de imparcialidade. Tem vários aspectos, a gente ficaria a noite inteira citando aqui casos, mas eu queria citar um especial que, na minha opinião, é equivocado. E eu tenho respeito, acho um grande jurista, o ministro Barroso, muito inteligente, muito erudito e tudo, mas ele não podia ter influenciado os parlamentares para não permitir que votassem o comprovante impresso do voto. Nunca se discutiu voto impresso no papel, fazer xizinho. Isso é mentira. O que se queria era um comprovante impresso, igual aquele do cartão de crédito. Extrato. O extrato, né? Impresso para você ter algum elemento tangível, material, para fazer uma recontagem numa urna. Aliás, é pressuposto, né, do processo eleitoral, também certo na nossa Constituição, que a urna, que o sistema eletrônico seja auditável e a contagem de votos pública. Então, não tinha cabimento
o ministro do Tribunal Superior Eleitoral exercer influência sobre os parlamentares que são de outro poder, contrários, exercendo uma influência para que eles se tornassem, porque já havia uma disposição do Congresso em ser favorável ao comprovante impresso de voto, para que eles passassem a ser contra o comprovante impresso de voto. E foi assim que acabou sendo. Foi votado dessa forma. Mas não foi um livre convencimento. Foi uma influência exógena deste processo parlamentar legislativo. Na minha opinião, indevida essa influência. E uma série de outras coisas. Não pode chamar o Lula disso, não pode falar aquilo, não pode publicar se for de tal jeito, só pode publicar se for de outro jeito, censura todas as plataformas, os canais, desmonetização disso, enfim, tudo que a gente assistiu e continua assistindo em certa medida. Né? Pode haver abusos na comunicação, tal? Pode. Deve ter havido? Deve, não tenho dúvida. Para isso existe a lei, para isso existe um sistema jurídico brasileiro que faz esse juízo de valor sempre a posteriori, nunca a priori. Não há censura prévia no Brasil. A Constituição veda isso. E nós não estamos vendo isso, nós estamos vendo o contrário, nós estamos vendo censura prévia, uma forma de discriminar, de fazer uma série de medidas que, em geral, só recaem sobre blogs, autores, acadêmicos, pessoas da direita. Como se só a direita pudesse ser capaz de produzir um fake news ou uma campanha de ódio ou coisa que o valha. Todos podem fazer isso. E as tem inúmeros casos. Basta dizer que o cara que enfiou uma faca na barriga do Bolsonaro era filiado ao PSOL. Então, não, a esquerda não comete nenhum ato de ódio. Não. Como não? Meteu a faca na barriga do Bolsonaro em 2018. Então, veja, eu acho que está faltando as pessoas caírem em si. E muitos desses grandes ícones do direito, referências no direito, muitos dos quais amigos meus e do Capês, devem estar com dificuldade de se olhar no espelho. Porque nós sabemos o que eles fizeram no verão passado, ou adaptando, nós sabemos o que eles escreveram nas suas doutrinas, nas suas aulas na faculdade de Direito, ao longo da sua história jurídica. E você não muda as suas convicções por causa de um casuísmo momentâneo. Quem tem as convicções firmes, arraigadas, bem fundamentadas, emite a sua opinião de maneira coerente e firme, em que pese a pessoa para a qual você está emitindo a sua opinião não seja do seu agrado. Você não muda as suas convicções, as suas posições, como a folha morta no vento. Soprou para lá, vai para lá, soprou para cá, volta para cá. Não se faz isso. Está errado. Mas é medo ou conveniência dessas pessoas todas? Porque tudo isso que você citou, deputado, a gente conhece. Mas eu posso lhes dizer aqui, isso para mim é absolutamente atípico. Nos meus 31 anos de jornalismo, eu vi parlamentares me dizendo que estavam com receio de conceder uma entrevista. E olha que parlamentar tem duas liberdades, a de expressão como todos, e eles têm uma previsão constitucional da inviolabilidade de votos e opinião. Ou seja, eles têm um segundo. E me diziam, claro... Está em causa, né? Está em causa. Você veja o caso... Eu discordo 300% do que disse o Daniel Silveira. Mas ele era deputado. Ele tinha imunidade. Eu discordo 100%. Acho que ele só falou bobagem. Porém, agressivo, tudo. Porém, ele era deputado federal, ele tinha imunidade por atos, votos e posições. Só que esse receio é o quê? Esse receio me parece estado policialesco. Não é isso que... Não tem dúvida, não tem dúvida.